Capítulo 6. A contribuição da psicanálise para o direito. É sabido que o direito sempre buscou ajuda em outras ciências ou disciplinas, como a história, a sociologia e a própria psicologia, entre outras. Com o surgimento da psicanálise, Freud apresentou ao mundo a existência do inconsciente. E após essa descoberta, muita coisa mudou. É possível dizer que o mundo já não era mais o mesmo, pois Freud comprovou que não estávamos 100% no controle de nossas mentes como imaginávamos estar, e, consequentemente, esse conceito atingiu muitas esferas, como inclusive o direito. E a psicanálise é muito nova se comparada à esfera jurídica. O próprio Freud já citava o discurso jurídico em 1906, quando escreveu o texto Psicanálise e a Determinação dos Fatos nos Processos Jurídicos, assim como utilizou referências ou citações em outros textos como Totem e Tabu, por exemplo. Repensar paradigmas e o sujeito do direito se faz extremamente importante e necessário ao pensamento moderno, pois ao apresentar o sujeito inconsciente, isso amplia a esfera do direito e faz com que a interlocução entre a psicanálise e o direito seja mais do que necessária, apesar de todas as dificuldades conceituais. Podemos acompanhar a vida de Sigmund Freud, sua obra, suas dificuldades e suas vitórias, mas não podemos esquecer que, em paralelo a tudo isso, existia um movimento ocorrendo em que sua teoria começava a ser discutida, questionada e inserida em um contexto social real. Portanto, no início do século passado, quando a teoria psicanalítica começava a ganhar espaço no pensamento de jurisprudência europeu e americano, o jurista Leon Petrasik propôs a teoria da psicologia legal, na qual ele demonstrava que a lei é um componente do processo mental humano e, em essência, formulada por sentimentos individuais de responsabilidade e de obrigação moral. A teoria ganharia força somente na década de 1930, quando os advogados Thurman Arnold e Jerome Frank apresentaram seus pensamentos sobre o papel dos juízes e dos advogados, baseando-se nos conceitos psicanalíticos. Além deles, muitos outros juristas escreveram buscando aplicar a psicanálise à criminologia da época. A conexão entre o direito e a psicanálise recebeu uma grande contribuição quando o jurista e filósofo austríaco Hans Kelsen, considerado até hoje uma das principais e importantes influências do direito, faz diversas referências a Freud em seu trabalho texto, o conceito de Estado e a psicologia social, dando referência principalmente aos textos Totem e Tabu, Análise do Ego e Psicologia das Massas. Posteriormente, em sua última obra, A Teoria Geral das Normas, Kelsen reformulou alguns conceitos, aproximando ainda mais o direito e a psicanálise, pois investigou a origem das leis, pela qual sua descrição muito se parece com a de Freud, demonstrando assim que a lei jurídica e a lei psicanalítica podem possuir uma mesma origem. Mas esse conceito de origem é desenvolvido posteriormente por Jacques Lacan, discípulo de Freud, que acaba construindo seu pensamento de que o inconsciente é, na verdade, estruturado como linguagem, mas sem desconsiderar o direito na formulação de seu pensamento. Em 1993, o professor de direito romano Pierre Legendre e o jurista inglês Peter Goldrick promoveram em Nova York um seminário sobre direito e psicanálise, tornando-se um marco no encontro desses dois campos. No Brasil, o interesse pela interlocução do direito com a psicanálise ocorreu de forma gradativa. No entanto, apenas em 1994, em Curitiba, foi realizado o primeiro encontro brasileiro de direito e psicanálise, com a presença de juristas brasileiros e estrangeiros. No mesmo ano, em Belo Horizonte, a possibilidade de interlocução entre esses dois campos também foi discutida. Outro aspecto que ganhou influência psicanalítica foi o desenvolvimento de uma nova forma de entendimento da formação de criminosos, por exemplo, o que foi tratado no artigo A Importância da Psicanálise para o Direito, uma análise da formação de um serial killer sob uma perspectiva freudiana,
cujos autores Caio Murad, Aaron Albuquerque e Luana Batista tratam da importância da psicanálise para o direito moderno, analisando a formação de um serial killer sob uma perspectiva freudiana com base nos estudos das fases sexuais propostos por Freud. A proposta do artigo científico é analisar uma perspectiva diferente, se comparada às formas tradicionais de demonstrar a importância da psicanálise dentro da realidade do direito, refutando a teoria criminológica do psiquiatra Cesare Lombroso, na qual as pessoas já nasceriam com a predisposição para se tornarem assassinas. Para entendermos melhor o objetivo do artigo e a contribuição da psicanálise neste estudo, faz-se necessário esclarecer que a criminologia é uma ciência empírica nascida em meados do século XIX e que busca estudar os crimes e os delinquentes, assim como as vítimas e a força social que as envolvem. Como eles mesmos citam no artigo, baseia-se na observação, nos fatos e práticas, mais que em opiniões e argumentos. É interdisciplinar e, por sua vez, formada por outra série de ciências e disciplinas, tais como a biologia, a psicopatologia, a sociologia, a política, a psicologia, etc. Ballone, 2003. O estudo desta ciência se dá com base nas análises de duas escolas, a escola liberal clássica, que considera o delito simplesmente um ato decorrente da vontade livre e consciente do autor, e a escola positivista, que considerava o crime como consequência de um elemento sintomático da personalidade do criminoso, acreditando ainda na predisposição ao crime, mas que em seguida permitiu o surgimento das teorias psicanalíticas acerca da concepção real do crime, cujo principal defensor foi Sigmund Freud. Segundo Murad, Albuquerque e Batista, Freud utiliza-se do estudo da psicanálise, trazendo o estudo do inconsciente como forma de inovação. Nesse estudo, o crime deve ser entendido pela ótica social, considerando que, em tese, todas as pessoas possuem instintos delituosos, mas reprimidos pelo superego, formando um sentimento de culpa. Como esses instintos reprimidos não desaparecem, eles ficam guardados no inconsciente e a ação delituosa seria uma forma de extravasar essa culpa. Os autores explicam por meio da citação feita por Giannini, Nicolás e Philippe. De fato, explica Freud, os homens não são criaturas gentis que no máximo podem defender-se quando atacadas, mas seres aos quais os dotes pulsionais lhes imprimem uma significativa cota de agressividade, cujos efeitos podem ser apreendidos na apropriação que fazem dos outros, utilizando-os não apenas como um ajudante ou objeto sexual, porém como um outro qualquer sobre o qual a descarga pulsional efetiva-se de diversas formas, como na exploração do trabalho, nas humilhações, torturas e mortes. Philippe, 2010. O artigo afirma ainda a existência de estudos que comprovam que as experiências ocorridas durante os 7 primeiros anos de vida direcionam o indivíduo à tomada de decisão que norteará sua existência. Chegando finalmente na formação dos assassinos em série, ou seja, os serial killers, assassinos que praticam homicídios semelhantes durante certo período, foi constatado que, para a teoria freudiana, eles surgiriam decorrentes de conflitos internos do indivíduo. Uma característica comum ao assassino em série é o fato de ele procurar por vítimas semelhantes umas das outras, que são selecionadas minuciosamente e mortas seguindo um padrão. Os autores do artigo citam ainda um estudo realizado pela sobrinha do apresentador Boris Kazoy, Ilana Kazoy, uma estudiosa dos assassinos seriais, que diz o seguinte: com relação às características dos assassinos em série e dos estudos psicanalíticos que se desenvolvem sobre as teorias freudianas das fases sexuais, temos que a grande maioria dos serial killers, cerca de 82%, sofreu abusos na infância.
Esses abusos foram sexuais, físicos, emocionais ou relacionados à negligência e ou abandono. Casoy, 2008, página 19. Seguindo a teoria de Freud sobre as fases sexuais, apresentada anteriormente, fase oral, fase anal e fase fálica, um prolongamento nessas fases sexuais poderia contribuir para a formação e desenvolvimento de assassinos em série, pois, como já é sabido, o passado dos assassinos em série possui profunda influência em sua personalidade criminosa. Porém, o prolongamento de alguma das fases sexuais não significa que o indivíduo será transformado em um assassino em série. A exemplo de um indivíduo que teve prolongamento na fase oral e tornou-se um adulto apreciador de beijos ou desenvolveu propensão à bebida ou ao fumo. No entanto, não pode ser deixado de lado o meio social em que o indivíduo é criado, assim como a educação familiar recebida, que pode servir de modelo positivo ao seu desenvolvimento. Murat de Albuquerque Batista conclui com seu artigo que, devido à comprovação de que a grande parte dos assassinos em série sofreu abusos na infância, ocasionando distúrbios emocionais que, somados aos prolongamentos das fases sexuais, aumentam a predisposição do indivíduo à prática de crimes. Se torna imprescindível que o estudo das teorias psicanalíticas para aumentar o conhecimento e se fundir ao estudo das ciências criminológicas, buscando o maior entendimento da mente do assassino em série. Ainda que tenham deixado claro que o artigo não esgotou as discussões acerca do processo de formação desses criminosos, ao menos teria servido para refutar a teoria do criminoso inato proposta por Cesare Lombroso e reforçado a necessidade das famílias e do Estado proverem lares saudáveis com muito carinho e atenção para o desenvolvimento natural do indivíduo sem elementos traumáticos, tendo em vista que poderiam implicar graves distúrbios psíquicos. A mediação de conflitos busca suporte nas teorias psicanalíticas. Na tentativa de conhecer melhor seus próprios meandros, a ciência jurídica sempre buscou auxílio para agregar conhecimento e embasamento filosófico, político e histórico. No que tange à relação entre o direito e a psicanálise, o foco principal sempre foi a efetivação da dignidade da pessoa humana. Como podemos acompanhar, o surgimento da psicanálise trouxe grande influência às ciências sociais e humanas, e, claro, o direito não poderia ficar fora disso. Com o auxílio da psicologia e da psicanálise, ele busca avançar no desenvolvimento de nossa sociedade, gradativamente mais dinâmica e plural, fazendo com que o respeito às diferenças se torne a cada dia uma necessidade maior e mais real. Para melhor compreensão da necessidade desse apoio mútuo, como já foi demonstrado no conceito de psicanálise, é preciso esclarecer o conceito de direito. Basicamente, em senso comum, são as normas de conduta impostas pelas autoridades, mas o direito ao qual nos referimos trata-se do conjunto de normas jurídicas vigentes em um país. São essas normas que controlam as relações dos indivíduos que vivem em sociedade. O filósofo político Norberto Bobbio definiu o direito como o conjunto de normas de conduta e de organização, constituindo uma unidade e tendo por conteúdo a regulamentação das relações fundamentais para a convivência e sobrevivência do grupo social, tais como as relações familiares, relações econômicas, as relações superiores de poder e ainda a regulamentação dos modos e formas através das quais o grupo social reage à violação das normas. A psicanalista e doutora em Direito Civil Gisele Groeninger afirma: cabe aos psicanalistas sensibilizar os que lidam com o direito para as questões de família, permitindo uma compreensão mais ampla dos conflitos e do sofrimento. Tanto a psicanálise quanto o direito estão presentes no dia a dia dos seres humanos. A primeira busca compreender os impulsos que antecedem os atos para descobrir o que levou o indivíduo a cometer determinada ação. O segundo atua sobre os atos gerados pelos indivíduos que refletem na sociedade.
É preciso deixar claro que a psicanálise e o direito enxergam o sujeito de formas distintas. O direito enxerga o indivíduo de forma mais objetiva e a psicanálise busca entender o inconsciente, o não expressado, o não dito. José Mário Delaíte de Mello afirma em seu artigo a importância da mediação e da psicanálise como formas alternativas na solução de conflitos no direito de família. Certo é que para se viver em sociedade, os homens têm que se submeter às leis, que geram restrições, porém algo sobra ou escapa, o que causa o mal-estar. As leis foram impostas em nossa sociedade com a finalidade de estabelecer normas para uma boa convivência com as pessoas que nos odeiam. Entretanto, na grande maioria das vezes, acabamos por nos tornar dependentes e submissos a ela. Se existe a lei, é porque existe o desejo. Essa afirmação é de suma importância para o entendimento da necessidade de interlocução entre as áreas do direito e da psicanálise. Afinal, por que existe esse desejo que ele cita? A psicanálise poderá ajudar a desvendar esse mistério. No artigo, José Mário Delaíte de Mello coloca uma importante citação da psicóloga e psicanalista Gisele Groeninger. A partir da descoberta de Sigmund Freud de um inconsciente que é estruturado com uma lógica que é própria, tivemos acesso a outro sujeito além do sujeito de direito, o sujeito do desejo. Buscamos a integração diferenciada desses dois sujeitos, ou melhor, desses aspectos de um mesmo sujeito, e não mais a disjunção. Faz-se necessário conceituarmos o significado de mediação, pois ela visa facilitar o diálogo entre as partes para que possam chegar a um consenso que melhor administre seus conflitos e consigam, entre si, achar uma solução. Em seu artigo, José Mário Delaíte de Mello utiliza a definição de mediação segundo Maria Nazaré Serpa. Processo informal, voluntário, onde um terceiro interventor neutro assiste os disputantes na resolução de suas questões, pautado na autodeterminação das partes. Serpa, 1999, página 90. A mediação surge como um novo meio de auxílio na resolução de questões judiciais familiares, por exemplo, o divórcio, a divisão de bens e a guarda dos filhos. O mediador privilegia o discurso de ambas as partes, buscando utilizar-se da psicanálise para chegar ao âmago da questão. O mediador trabalha de forma a não dar ênfase ao conflito entre as partes, que já estão emocionalmente feridas, mas sim voltar o foco para como seria a melhor forma de resolver o conflito. O mediador desenvolve seu trabalho buscando fornecer meios para que o sujeito perceba sua subjetividade, para que ele encontre saídas internas e no próprio discurso, na própria vida, não no outro sujeito. Em casos de divórcio envolvendo filhos ou animais, o que está cada dia mais comum, o mediador busca alternativas para que as partes consigam seguir suas vidas após o divórcio, preparando o terreno para criar um espaço de diálogo e respeito entre as partes. Dessa forma, a psicanálise consegue atuar na estrutura familiar e social dos sujeitos envolvidos, buscando melhorar sua condição de vida social e mental. José Mário Delaíte de Mello aborda também o papel do mediador de forma concisa. O papel desse interventor seria de ajudar as partes em conflito, utilizando-se da comunicação e da neutralização de emoções, para encontrar opções que possibilitem o acordo. Tal técnica perpassa inicialmente pela escuta atenta, qualificada, compreensiva dos fatos e das condutas narradas. Mediar é se comportar neutro diante das partes envolvidas, mas com vigor suficiente para transmitir aos litigantes o quanto importantes são as sessões direcionadas à solução do conflito. Entretanto, é importante destacar que muitos aplicadores do direito ainda não abriram suas mentes para a importância e eficácia da mediação. No entanto, os órgãos maiores como a própria OAB-SP, Ordem dos Advogados de São Paulo,
já consideram a mediação como um importante meio de resolução mais rápida e eficiente, que pode diminuir muito o absurdo número de processos abertos que aguardam parecer, pois ainda é cultura em nosso país levar todo e qualquer conflito ao crivo do Estado juiz. O mediador não indica soluções, não induz e nem mesmo decide sobre os casos. Ele apenas fornece um melhor diálogo entre as partes, utilizando como base os princípios da psicanálise, podendo entender inclusive o que não é dito. O objetivo da mediação não é afastar as partes da jurisdição, mas sim fazer com que as pessoas envolvidas resolvam suas próprias questões quando na presença de um agente mediador e possam, assim, diminuir a carga de processos abertos com essa cooperação entre as partes envolvidas. Já no caso de conciliação, o objetivo é, por meio de concessões de ambas as partes, buscar o fim do conflito e, caso não haja acordo, a sessão se dá por fracassada. Diferentemente da mediação, na conciliação, o agente sugere comportamentos ou decisões, ou seja, opina sobre a situação apresentada. Vale a pena ressaltar que, enquanto a mediação é uma atividade privada, não fazendo parte da estrutura do poder público, a conciliação é vinculada ao poder judiciário. Existem ainda outras formas de solução de conflitos, como a negociação e a arbitragem, mas não explicarei esses casos, pois nosso foco permanece na mediação com suporte da psicanálise. Cada situação recebe uma indicação do meio que será utilizado para solucionar os conflitos, mas de um modo geral, por meio da mediação, as partes envolvidas tendem a terminar o conflito mais satisfeitas, tendo em vista que realizam um acordo entre si, sem imposição de terceiros e, normalmente, ainda encontram maior entendimento sobre si e sobre a situação propriamente dita, pois passam por momentos de reflexão. Ainda há outro ponto importante, como o acordo que ocorre na mediação só é firmado após consenso entre as partes, tende a obter maior cumprimento do combinado. Afinal, ambas as partes concordaram ser a melhor solução. A ação da psicologia jurídica no momento do divórcio. Anos atrás, o conceito de família era muito mais simples e de fácil entendimento, pois nele existiam apenas o pai, a mãe, os filhos, os avós, os tios, os sobrinhos e os primos. Naquele tempo em que, pasmem, ainda era vergonhoso ser mãe solteira, pois é. Com a chegada da modernidade social, o conceito de família também mudou. Em alguns casos, encontramos verdadeiros quebra-cabeças mentais referentes aos núcleos familiares. Nesta nova estrutura, encontramos dentre diversos núcleos famílias decorrentes de uniões homoafetivas, nas quais os filhos possuem pais do mesmo sexo biológico, ou seja, 2 pais ou 2 mães. Encontramos também famílias cujos pais se divorciaram e com o tempo constituíram novas famílias, trazendo para o seu núcleo uma quantidade significante de meios-irmãos e novos avós e tios. Os psicólogos referem-se a esse novo organograma familiar de família mosaico. Com a chegada do divórcio e a constituição de novas famílias, chega também a sensação de perda para os membros da família, mas isso não precisa ser necessariamente desse jeito. Ocorre que, em decorrência de problemas pessoais entre o casal, geralmente refletidos em intermináveis brigas, eles se separam, mas nem sempre em comum acordo, sendo às vezes, naquele momento, impossível uma relação amigável. E, cegos pela frustração, raiva e até mesmo ódio, os pais não se atentam para o que a criança deseja. Um núcleo familiar com pais divorciados não precisa passar por esse processo de forma desorganizada e traumática para ninguém. Esse processo poderia ser encarado de forma positiva, como uma mudança na situação de todos que poderia ser benéfica se os pais conseguissem manter o diálogo, conduzir a ruptura da melhor maneira possível, impedindo que os filhos ficassem com a sensação da perda da mãe ou mais comumente a perda do pai, mas sabemos que é mais fácil na teoria do que na prática. Os filhos acabam se sentindo desorientados e fora de sua zona de conforto, ficam divididos sem saber em qual lado deverão ficar.
e quase nunca são ouvidos pelos responsáveis por sua guarda. Muitos psicanalistas são a favor de que a criança se torne o sujeito capaz de decidir nessa situação, para que não necessariamente assuma os desejos dos outros, mas que possa manifestar sua própria intenção. Nesse momento aparece a psicologia jurídica buscando garantir o bem emocional, moral e social da criança, mas sua atuação muitas vezes é dificultada pelo pai ou mãe que detém a guarda e não vê seu filho como sujeito capaz de decidir algo. Os conflitos internos vivenciados pelo ser humano tendem a se manifestar de forma mais aguda em momentos de crise emocional. E o fato de não lidarmos com esses conflitos acaba por nos fazer buscar no outro o que acreditamos faltar em nós mesmos. O processo do divórcio, quando acompanhado de um mediador, deverá ocorrer de forma mais tranquila no âmbito emocional, pois a presença de um terceiro indivíduo devidamente capacitado, buscando intermediar o diálogo a fim de garantir o bem-estar das crianças, tende a ser visto de forma positiva, pois os pais costumam querer o bem de seus filhos. É importante destacar que o divórcio deverá romper apenas o vínculo do matrimônio, mas não o laço familiar. O mediador busca a reorganização da estrutura familiar, focando na transição da família, antes nuclear, ou seja, vivendo na mesma casa, para uma família binuclear, na qual os pais estão separados, vivendo em casas distintas e, portanto, os filhos do casal deverão viver nesses dois lares. Importante salientar que a família binuclear não deixa de ser uma família, mas sim uma família cujo núcleo foi dividido em dois. A psicanálise ganha um papel de suma importância no processo do divórcio, que pode ser um momento muito doloroso para o casal e para os filhos. Por meio da psicanálise, busca-se fortalecer o relacionamento entre o casal, visando ao bem-estar emocional e o melhor interesse para a criança, diferente do que ocorre em um divórcio cuja responsabilidade de diálogo fique exclusivamente nas mãos dos advogados de ambas as partes, o que afasta ainda mais o casal e exclui o desejo da criança.